Olá, que bom te receber aqui no canal Guardiões da Fé. Você que está chegando pela primeira vez, eu queria pedir a gentileza de se inscrever, apertar o sininho, dar um like e compartilhar com seus amigos para que o canal possa crescer, ok? Além disso, eu queria te falar que nós estamos fazendo uma caminhada aqui nesse canal, então o ideal seria que você parasse de assistir esse vídeo agora, fosse lá no primeiro vídeo e começasse a fazer essa caminhada com a gente para que você tenha uma compreensão melhor, ok? E o assunto que nós vamos tratar hoje, pessoal, é bem intenso. Então eu peço ao Espírito Santo de Deus que coloque as palavras certas na minha boca. E peço também para que abençoe a sua mente e os seus ouvidos, para que você possa compreender a verdade de Deus com amor, com sabedoria. Amém. O nosso vídeo de hoje vai falar da batalha contra a igreja. Então nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio ao mundo, deixou o seu evangelho, convocou os apóstolos, os ensinou, os preparou para que eles pudessem dar continuidade à sua mensagem. Qual foi a forma que Jesus Cristo encontrou para dar continuidade a isso? Foi através da igreja. Então nós temos aqui uma passagem que quase todos conhecem, eu imagino, Evangelho de São Mateus, capítulo 18. Jesus estava conversando com Pedro e ele vira para Pedro e fala assim: "E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Então, gente, é muito claro aqui nessa passagem que a igreja de Jesus Cristo é a igreja que começou com o apóstolo Pedro. Pedro quis uma igreja e Jesus quis uma igreja e Jesus fundou a sua igreja a partir de Pedro. Quem foi Pedro, então? Pedro foi o primeiro líder da igreja. Que igreja que é essa, gente? A primeira igreja cristã que existiu. Igreja Católica Apostólica Romana, que no início era chamada de Igreja Universal. Depois é que ela passou a ser chamada de Igreja Católica. A palavra universal e católica tem o mesmo significado, tá ok? E se nós prestarmos mais atenção ainda nesse versículo, Jesus fala no singular. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus deixa bem claro que ele deseja fundar uma única igreja. E essa igreja que ele fundou, ela existiu praticamente sozinha durante 1500 anos, até que houve a Reforma Protestante e a igreja se dividiu e a partir daí começou uma grande divisão, na igreja cristã. Continuando aqui, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus então deixa bem claro que a igreja que ele fundou a partir de Pedro sofreria ataques de Satanás. É claro que Satanás não ia deixar a igreja de Jesus Cristo caminhar sem uma perseguição, sem uma tentação, não é mesmo? Ele está aqui nesse mundo para destruir o reinado de Cristo, para destruir tudo aquilo que Deus planejou para construir conosco. Então, Satanás, ele não quer que a gente se salve. Pelo contrário, ele quer nos levar com ele para o inferno, para a perdição eterna. E a igreja
é o meio que Jesus Cristo encontrou para nos salvar. E aqui a gente pode fazer uma comparação com a Arca de Noé. Vocês se lembram da história da Arca de Noé? Então o mundo estava perdido, né? Estava realmente muito cheio de pecados, muito longe de Deus. E Deus foi então pediu para Noé para construir uma arca. E depois aconteceu o dilúvio. Todos os que estavam dentro da arca se salvaram. Quem estava fora da arca morreu. Então a igreja tem essa mesma conotação. A ideia de Jesus Cristo foi deixar uma igreja para que todos que seguissem essa igreja, que fossem fiéis a essa igreja, conseguiriam se salvar. Agora, quem estiver fora da igreja, eu não vou afirmar que não vai se salvar. Quem sou eu para falar isso? Mas esse julgamento depende, é exclusivo de Deus, mas que é mais difícil, com certeza é. Então, Satanás, desde que a Igreja Católica começou, que Satanás trabalha no sentido de derrubá-la. E a gente, como o vídeo não pode ser muito longo, nós vamos detalhar essas coisas aqui aos poucos. Eu tenho certeza que tem várias pessoas que não estão gostando muito do que eu estou falando. Eu te peço para que você tenha perseverança, para que você assista até o fim, que você assista aos outros vídeos, para que você possa ter uma compreensão exata da mensagem que o Evangelho quer nos passar, tá ok? Aguenta firme aí. No versículo 19, Jesus fala, falando para Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O que Jesus estava fazendo aqui nesta hora? Ele estava dando a Pedro a autoridade divina. Pessoal, a Igreja Católica não é uma instituição, uma ONG humana. A Igreja Católica é uma instituição divina. Não existe na face da terra uma instituição mais antiga do que a Igreja Católica. Não existe. E a Igreja Católica, ela tem como cabeça não o Papa, mas o próprio Jesus Cristo. Nas cartas aqui de Paulo, e eu acho que de Pedro também, eles falam várias vezes, a igreja é o corpo místico de Cristo, Cristo é a cabeça. Lutar contra a Igreja Católica, xingar a Igreja Católica, desmerecer a Igreja Católica é pecado. É a igreja que Cristo quis, que Cristo nos deixou. E aqui nesse versículo 19, ele dá autoridade para Pedro. Os sacerdotes, os bispos, os cardeais, eles não são pessoas comuns, eles são pessoas dotadas de uma unção especial, que é a unção sacerdotal, que os difere, os torna pessoas especiais. Me desculpem a comparação, mas um pastor evangélico é uma pessoa comum, um leigo como nós. O sacerdote não é igual a um pastor. O sacerdote tem a unção apostólica, ele tem a unção divina para fazer o seu trabalho. É uma coisa muito séria, né? E aí você vai falar assim para mim, mas a Igreja Católica, ao longo dos anos, ela se corrompeu e tiveram vários problemas. Não a Igreja Católica se corrompeu. As pessoas que estavam à frente da Igreja Católica se corromperam, cometeram erros. Vamos fazer uma pequena comparação aqui. Você tem um médico que cometeu um erro médico. O culpado é o médico ou é a medicina? Você não pode culpar a medicina por um erro de um médico. Da mesma forma, você não pode culpar a igreja por o erro de um padre, de um bispo. Realmente aconteceram muitas coisas erradas por pessoas da igreja, não pela igreja. Em que se resume a igreja? A igreja se resume no Evangelho de Cristo,
nos ensinamentos dele, nos sacramentos, né? O batismo, a crisma, a eucaristia, a confissão. Depois a gente vai aprofundar tudo isso. Hoje eu estou fazendo um apanhado geral, tá ok? E você que afirma que a Igreja Católica ensina coisas erradas, eu vou te convidar a pegar o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Jesus falando para os seus apóstolos: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Se a Igreja Católica ensina alguma coisa errada, estamos chamando Jesus Cristo de mentiroso. Porque Jesus garantiu aqui no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 12 e 13, que o Espírito Santo ensinará à igreja toda a verdade. Então, tudo que a igreja ensina, se a igreja fala naquela hóstia, aquele pedacinho de pão, trigo, na hora da missa se transforma em corpo e sangue de Cristo, você pode ter certeza absoluta que é isso que acontece. Se não for isso, Jesus Cristo é mentiroso. É muito sério, né? Então, a vocês que não são católicos, a vocês que são de outras igrejas, vocês são obrigados a acreditar no que eu estou falando? Claro que não. Eu estou só comunicando uma verdade. Você tem todo o direito de acreditar ou não. Mas eu te peço do fundo do meu coração para você dar uma chance à dúvida. Faça um questionamento à palavra de Deus. Faça um questionamento ao próprio Deus. O que Edmé está falando realmente é verdade? Peça em oração para o Espírito Santo te convencer. Eu não tenho capacidade de convencer de nada, mas o Espírito Santo sim. E nós estamos vivendo tempos de conversão, tempos de decisão. Nós não temos mais tempo para ficar brincando de buscar uma fé aqui, buscar uma fé ali. Nós não temos tempo. E para encerrar esse vídeo, eu quero falar para você o seguinte: igreja não é lugar para nos satisfazer. Tem gente que fala assim, eu vou no centro espírita porque eu me sinto mais feliz, eu fico mais à vontade, eu gosto mais. A igreja não é para te satisfazer, a igreja é para te dar salvação. Você está abrindo mão da verdade que o próprio Deus que veio ao mundo, morreu na cruz e ressuscitou para te salvar. Você está abrindo mão dos ensinamentos dele para satisfazer a sua vontade, para você se sentir bem. Não é esse o propósito. A igreja é para te ensinar o caminho do céu. E, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos de Deus, a única igreja que tem condição de te conduzir certamente para a salvação é a Igreja Católica. Não estou afirmando que todos os católicos vão se salvar, porque tem muito católico que não segue a doutrina da igreja. Inclusive nós temos até padres que estão desvirtuando um pouquinho os ensinamentos. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Eu só queria que você pensasse sobre a sua fé. A igreja que você está seguindo, realmente você está agradando a Deus seguindo essa igreja ou você está agradando a você? Que Deus te abençoe. Fique com Deus.